Boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e que a nossa fé, sempre alicerçada no conhecimento da doutrina espírita, sempre alicerçada no conhecimento do Evangelho de Jesus, à luz do Consolador, nos fortaleça hoje, sempre e cada vez mais. Nós aproveitamos esses minutos iniciais da nossa conversa para agradecer a oportunidade que nos está sendo dada pela coordenação da sala. Nesses momentos que antecedem, nós fazemos esse agradecimento também ao Beto, que quando viu na sua agenda que tinha compromisso nas 2 próximas terças-feiras, lembrou da gente. Então a gente agradece pela oportunidade e que Jesus nos abençoe. Vou mandar um abraço para o pessoal da Rede Amigo Espírita, que está nos ouvindo na rede, e mandar um abraço também para o pessoal da Web Rádio Nova Fraternidade de Maceió, nas Alagoas, que estão acompanhando esse estudo. Abraço para vocês. E conversar na noite de hoje sobre essa outra obra magnífica do instrutor Emmanuel, chamada Caminho da Luz. Essa obra bendita, trazida pelas mãos de Francisco Cândido Xavier, uma obra densa de conteúdo, uma obra que em alguns momentos é muito profunda, em outros momentos ela é menos profunda e muito mais abrangente, e essa parece ter sido, em síntese, a forma de abordagem de Emmanuel. Como ele optou por renarrar a história da humanidade, fazer uma narrativa do ponto de vista espiritual. Nós vamos ler alguns trechos do Antelóquio. Ele optou por, em alguns momentos, fazer uma alternância na maneira de olhar para essa história. Em alguns momentos ele foi extremamente abrangente, olhando todo o conjunto. Em outros momentos ele como que fecha o zoom de uma câmera e faz um olhar um pouco mais restrito, quando ele deixa de olhar o conjunto e observa um fato e os seus detalhes e consequências dentro desse contexto maior. Então a obra mostra essa alternância de olhar do orientador Emmanuel. Em alguns momentos ele tem um olhar mais abrangente para o conjunto, em outros momentos ele tem um olhar mais restrito, olhando para detalhes, para fatos, sem esquecer as consequências desses fatos ou desses detalhes no conjunto todo. É uma obra magnífica que nós sugerimos o estudo, sugerimos a releitura para aqueles que já leram, e é bem difícil, em 2 sessões de 1 hora, fazermos uma análise desse livro. Então nós rogamos que a espiritualidade nos abençoe e, na hora de escolher os pontos que nós vamos discutir, que nós sejamos muito iluminados pela espiritualidade amiga, pelo próprio grupo de Emmanuel, que certamente vai nos ajudar e que tutela essa sala, que eles nos ajudem então para que a gente consiga pensar os trechos certos e discutir com o máximo de correção que nos é dado fazer. Vamos dar uma olhada no prefácio da obra, que Emmanuel chamou de Antelóquio. Antelóquio significa um prefácio ou um prólogo, e é interessante porque essa obra, além do Antelóquio, além desse prefácio, tem uma introdução também. Nós vamos pensar trechos dos 2 textos, dessas 2 formas de introdução de Emmanuel, para tentarmos entender qual foi o objetivo do instrutor ao escrever essa obra. No Antelóquio, Emmanuel nos diz o seguinte: dando seguimento aos nossos estudos, procuremos esforçar-nos por mostrar
a verdadeira posição do Evangelho de Cristo, tanta vez incompreendido no mundo, em face das religiões e das filosofias terrenas. Até aqui, nenhuma novidade para nós que tentamos acompanhar a obra, o trabalho do instrutor Emmanuel, porque nós sabemos que Emmanuel sempre teve um enfoque religioso. Nunca foi objetivo de Emmanuel ficar batendo em cima de enfoque científico nem de enfoque filosófico. Emmanuel tem preferência declarada pelo lado religioso por ter vindo de várias encarnações como padre católico e tendo, portanto, um entendimento um pouco mais profundo e já uma experiência razoável no campo do Evangelho. Nós podemos enumerar no mínimo 2 passagens de Emmanuel pela Igreja Católica, nós sabemos disso. Padre Manuel da Nóbrega, logo depois do descobrimento do nosso país, e também passa pela Igreja Católica mais ou menos no século XVII, século XVIII, quando é narrada para a gente a história do Padre Damiano de Alcione, no livro Renúncia. Então, Emmanuel vem dessa linha de raciocínio religiosa e nos diz que tem preferência por esse trabalho do Evangelho. Então, Emmanuel está nos dizendo nesse primeiro trechinho do Antelóquio que o esforço dele não é para recontar a história. O esforço dele é para mostrar que por trás da história existe a mão de Jesus e dos homens de confiança deste. Emmanuel continua nos dizendo o seguinte: não deverá ser esse um trabalho histórico. A história do mundo já está compilada e feita. Nossa contribuição será a tese religiosa, elucidando a influência sagrada da fé e o ascendente espiritual no curso de todas as civilizações terrestres. Então a intenção de Emmanuel é mostrar para a gente qual foi a contribuição de Jesus e dos seus homens de confiança nesse decorrer de tempo e o seu consequente desenrolar do progresso do nosso planeta, em todas as civilizações e em todos os tempos. De que forma agiu Jesus através dos seus homens de confiança, dos seus missionários, dos seus ministros, endireitando todas as situações, manipulando homens e fatos, como se fosse um tabuleiro de xadrez, onde Jesus mexe as peças, de acordo com a necessidade da nossa evolução. E Emmanuel continua. O livro do irmão Humberto, que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, foi a revelação da missão coletiva de um país. Interessante, Emmanuel está dizendo que a contribuição do livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, ela se restringe a de que forma o Brasil é encarado pelo plano espiritual e qual é a missão do Brasil como coração do mundo e pátria do Evangelho. E ele complementa: nosso esforço consistirá tão somente em apontamentos à margem da tarefa de grandes missionários do mundo e de povos que já desapareceram, esclarecendo a grandeza e a misericórdia do Divino Mestre. Então, por trás do trabalho desses missionários, desses espíritos elevadíssimos, Emmanuel vem contando detalhes, vem fazendo revelações que vão nos mostrar esse ascendente espiritual de todas as civilizações, de todos os países, todos os povos, enfim. Esse ascendente espiritual, esse trabalho imenso, incomensurável de Jesus e dos seus homens de confiança para endireitar as situações, manipular situações e fatos para que nós chegássemos a progredir, mesmo com toda a desorganização e mesmo com todos os problemas que nós temos para tocar, vamos dizer assim, a nossa vida. Passando então para a introdução, que é do próprio Emmanuel,
o instrutor nos diz o seguinte: enquanto as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido sinistro das armas, muita atenção a esse trecho que eu acabei de ler, as forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Olha que interessante. Ele nos diz que enquanto as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido sinistro das armas. Por que ele está dizendo isso? Porque o livro foi psicografado em 1938 e no ano seguinte, 1939, iniciar-se-ia a Segunda Guerra Mundial. E o plano espiritual já sabia dessa ação malévola, dessa perda de controle dos homens de confiança de Jesus, que infelizmente não conseguiram impedir que o mundo entrasse em guerra. Muito interessante a gente notar que um ano antes da Segunda Guerra Mundial, esse livro estava sendo psicografado. E olha o trecho que Emmanuel diz para a gente. Enquanto as penosas transições do século XX se anunciam ao tinido sinistro das armas. Então Emmanuel já estava nos dizendo que infelizmente as transições do século XX seriam dolorosas. E um ano após a psicografia desse livro, inicia-se a Segunda Guerra Mundial. Mas olha o final da frase que interessante. As forças espirituais se reúnem para as grandes reconstruções do porvir. Então, infelizmente, se a guerra era inevitável, a reconstrução, depois de toda a destruição da guerra, já estava sendo planejada por Jesus. É bom a gente prestar muita atenção nesse trechinho. Porque se não era mais possível evitar a guerra, a reconstrução e a reorganização das peças desse tabuleiro de xadrez, usando a mesma metáfora que nós usamos agora há pouco, já estava sendo planejada por Jesus. E o instrutor continua. Aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição é medida, né? De todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo. E natural é que recordemos o ascendente místico, quer dizer, o ascendente espiritual de todas as civilizações que surgiram e desapareceram, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e os seus esplendores, para afirmar as realidades espirituais acima de todos os fenômenos transitórios da matéria. Muito interessante. Quando Emmanuel nos diz que aproxima-se o momento em que se efetuará a aferição de todos os valores terrestres para o ressurgimento das energias criadoras de um mundo novo, ele está nos lembrando um trechinho da parábola dos talentos, quando o Senhor das terras, que tinha se ausentado e entregado os seus talentos nas mãos dos servos, retorna e convoca esses servos que receberam os talentos para um ajuste de contas. Todas as vezes em que eu leio esse trecho da aproximação do momento onde se efetuaria a aferição de todos os valores terrestres, eu me lembro dessa fase de ajuste de contas narrada por Jesus na parábola dos talentos. E Emmanuel nos diz: natural é que recordemos o ascendente místico, quer dizer, o ascendente espiritual de todas as civilizações que surgiram e desapareceram. Interessante notar, porque segundo a lei de destruição, juntamente com a lei de progresso, lá no Livro dos Espíritos, na terceira parte, quando Kardec vai nos falar das leis morais, todas as civilizações e todos os impérios tiveram ciclos parecidos no seu desenvolvimento. Todas as civilizações e todos os impérios, historicamente falando, nasceram, entraram numa fase crescente, chegaram a um apogeu, entraram em decrescimento e desapareceram. Todas as civilizações e todos os grandes impérios do mundo tiveram esse mesmo comportamento
no seu desenvolvimento. Nasceram, entraram numa fase crescente de expansão, chegaram ao seu apogeu, entraram em decrescimento e morreram. Todos os impérios, inclusive o Império Romano, que é aquele que mais nos lembra quando nós falamos sobre civilizações e impérios do passado. Então Emmanuel nos diz que é muito natural que a gente vá fazer uma análise, e é o que ele faz nesse livro, dessas civilizações que surgiram e desapareceram nesse ascendente místico, nesse ascendente espiritual, mostrando a mão misericordiosa de Jesus manipulando as peças desse tabuleiro de xadrez, mas ao mesmo tempo deixando o livre-arbítrio para que cada um de nós agisse da forma que quisesse, ainda que fosse para a gente errar. Quando ele vai nos contar, e nós vamos citar na próxima semana, a história do Império Romano, nós vamos entender que o Império Romano tinha um objetivo. Foi criado com a permissão do Cristo, mas em determinado momento eles perderam o rumo, eles se perderam nos caminhos. Emmanuel continua ainda no trecho que nós já lemos, evocando os grandes períodos evolutivos da humanidade, com as suas misérias e os seus esplendores. Então, dentro de cada ciclo evolutivo dessas civilizações, inclusive nós podemos trazer isso para a nossa vida, dentro dos nossos ciclos evolutivos individuais, meu, de cada um de vocês que está aqui na sala agora, de cada um dos amigos que nos ouve na Rede Amigo Espírita ou pela rádio, web rádio Nova Fraternidade, todos os nossos ciclos evolutivos oscilam e todos nós temos momentos de luz e momentos de sombra. Todos nós, em determinado momento, estamos sintonizados com a luz, estamos sintonizados com os homens de confiança de Jesus, e em outros momentos nós estamos sintonizados com a sombra. Nós oscilamos o tempo todo. Enquanto nós não tivermos o reino de Deus dentro de nós, vai haver oscilação. A gente tropeça, cai, levanta, caminha, tropeça, cai, levanta, caminha mais um pouco. É assim que funciona a nossa evolução. E é isso que Emmanuel está dizendo. Que se é assim individualmente, é lógico que todas as civilizações também transcorreram dessa forma. E ele continua, um novo trechinho. A Tina está perguntando, e isso é normal, André? Tina, é normal. Porque como nós ainda temos sintonia com as sombras, a Terra é um planeta de expiação e provas, o momento é bastante delicado por causa da transição, nós não podemos esquecer que é muito mais fácil sintonizar com as trevas do que sintonizar com a luz, porque é uma tendência natural nossa. Tanto que Jesus chega a nos dizer no Evangelho, mais ou menos assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho da perdição. É uma metáfora, é uma expressão simbólica para dizer que a porta da perdição é larga, é mais fácil de ser transposta. Então, infelizmente, nós temos muito mais sintonia com as trevas do que com a luz. Nós estamos aprendendo a sintonizar com a luz, tá? Vamos tentando continuar então. E Emmanuel nos diz num novo trecho. Esse esforço de síntese será o da fé, reclamando a sua posição em face da ciência dos homens e ante as religiões de separatividade como bússola da verdadeira sabedoria. Olha que interessante. O esforço de Emmanuel será sintetizar o trabalho da fé, o trabalho da religião, em resumo, o trabalho do Cristo, através dos seus homens de confiança, o trabalho da fé, reclamando a sua posição em face das ciências dos homens. Por quê? A ciência dos homens, a ciência humana, acredita poder explicar todos os fenômenos pelos quais cada um de nós, individualmente e em termos de civilizações,
passamos nessa história. Mas o problema é que sem esse ascendente espiritual, sem esse ascendente místico, muitas das situações pelas quais nós passamos não têm explicação lógica. Sem entender a mão de Jesus manipulando as peças, vou usar a mesma metáfora, a mesma imagem, sem a mão de Jesus manipulando esse tabuleiro de xadrez, muitos fatos, muitos acontecimentos das civilizações passadas não têm explicação lógica. Então, é a fé, segundo Emmanuel, reclamando a sua posição em face das ciências dos homens, que a ciência acredita poder explicar tudo, mas tem muita coisa que não consegue ser explicada sem esse olho do trabalho de Jesus e da espiritualidade. E Emmanuel nos diz também, olha que termo interessante, e ante as religiões da separatividade. Ante essas religiões que querem a verdade só para si e pregam a separatividade. Ou seja, quem não é da nossa religião, não faz parte do nosso time, não é filho de Deus, por favor, afaste-se e deixe essas pessoas de lado. Quando Jesus não fez nada disso. Quando Jesus chegou a dizer que os sãos não precisam de médico. Quem precisa de médico é quem está doente. Chegou a dizer numa outra metáfora, numa outra simbologia, que ele não veio para as ovelhas dóceis. Ele veio buscar as ovelhas desgarradas. Então, quanto mais nós nos afastarmos das pessoas que precisam de ajuda, menos nós vamos estar adequados a esse evangelho. E Emmanuel continua, um novo trecho. Passam as primeiras organizações do homem e passam as suas grandes cidades transformadas em ossuários silenciosos. Interessante essa frase, porque as grandes organizações passaram e muitas das grandes e poderosas cidades do passado foram transformadas, segundo o termo que Emmanuel está usando, em ossuários, depósitos de ossos, como se fosse um cemitério, silenciosos. A gente poderia estar citando vários exemplos aqui dos antigos impérios que não sobrou muita coisa. A antiga Esparta, a antiga Roma dos Césares. Todas essas cidades foram transformadas quase que literalmente em ossuários silenciosos, porque as civilizações que eles representavam passavam por aqueles ciclos que nós descrevemos para vocês agora há pouco. Nasciam, iam a um apogeu, entravam em decrescimento e morriam. Nenhuma civilização e nenhum império sobrevive eternamente. E Emmanuel também nos diz ainda nesse trechinho: o tempo, como patrimônio divino do espírito, renova as inquietações e angústias de cada século, no sentido de aclarar o caminho das experiências humanas. Quando ele nos diz que o tempo, como patrimônio divino do espírito imortal que nós somos, renova as inquietações e angústias de cada século, ele está nos lembrando que a cada vez que nós resolvermos um problema, outro vai surgir para exercitar a nossa paciência, a nossa inteligência, a nossa capacidade de interagir com pessoas. Todas as vezes em que nós conseguirmos resolver situações problemáticas, outras vão surgir para continuar nos desafiando, porque nós estamos em um mundo de provas e expiações. Então nós temos que ser provados, nós temos que ser testados. E sem essas inquietações e angústias, provavelmente nós nos acomodaríamos e deixaríamos de progredir. Essas inquietações e angústias, essas provas pelas quais nós passamos no decurso de milênios, são bênçãos de Deus para nos colocar sempre em progresso. O Arnaldo Ramos está dizendo o seguinte:
Estamos constantemente passando por provas para o exercício da aquisição de virtudes? Sim. Emmanuel chega a dizer para a gente, Arnaldo, no livro Consolador, eu só não me lembro se eu citei essa pergunta semana passada, você me perdoe, que prova é situação do dia a dia que nos prepara para as novas tarefas, para as novas missões e para o nosso futuro. E expiação é resgate das faltas do passado. Essa pergunta foi feita para Emmanuel no Consolador e a resposta de Emmanuel é sublimada. Mas a prova tem esse objetivo mesmo, tá? De nos preparar, de nos ensinar novos desafios, novos obstáculos para a gente transpor, para que a gente esteja sempre em crescimento e nunca gere comodismo e nunca gere acomodação para nós. Side Shark. André, você como professor primeiro ensina. Não entendi, Side, me ajuda. Ah, tá. Depois você procura verificar se os seus alunos aprenderam. Tá. Ele está contextualizando o que nós estamos dizendo. Bem colocado, Side. Obrigado pela ajuda aí. Vamos passando então para um próximo trecho aqui. Emmanuel nos diz: estabelece-se então a ordem, equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário, vitalizando os laços eternos que reúnem a sua grande família. Então o que Emmanuel está nos dizendo? Que depois de uma fase de testes, de provas, precisa haver para a gente uma fase de paz. Que ele está chamando, ó. Estabelece-se então a ordem, equilibrando todos os fenômenos e movimentos do edifício planetário. Depois de uma fase de testes ou de provas ou de expiações, vai haver uma fase de tranquilidade para nós podermos sintetizar o aprendizado. Por isso que é muito necessário cada um de nós que se propôs a estudar a doutrina espírita ou estudar o Evangelho de Jesus, ter uma fase de interrupção nesses estudos. Que seja aí de poucos dias, depende de cada um de nós, para que nós possamos sintetizar, vou usar até uma outra imagem, para que nós possamos digerir todo aquele alimento espiritual que os estudos nos têm trazido. Se a gente não parar e não der uma apaziguada e não digerir esse estudo, vira um amontoado de conhecimento no nosso mundo mental. E essa fase de paz, essa fase de síntese desses conhecimentos, trazem para a gente não só o conhecimento, porque quando nós refletimos sobre o conhecimento, nós transformamos o conhecimento em sabedoria. E tem diferença entre conhecimento e sabedoria. Diz-nos Hermínio Miranda em um dos seus livros que sabedoria é conhecimento aplicado à prática de forma ética. Só que se o conhecimento for se atropelando nos excessos e nós não pararmos para fazer uma síntese, uma reflexão sobre tudo que nós aprendemos, o conhecimento nunca vai se transformar em sabedoria. Então tem hora que nós temos que dar uma parada, refletir, pensar e colocar isso na nossa conduta. Porque do que valeria tanto conhecimento doutrinário e evangélico se não mudar a nossa conduta? Nós estaríamos perdendo tempo. Arnaldo Ramos está dizendo: André, o século passado foi de aquisição de conhecimento através da doutrina espírita. Esse século é o de exercício da prática moral? Olha, Arnaldo, quanto mais eu estudo, vou lendo as obras de Emmanuel, a gente chega a essa conclusão, sim. E o século passado foi século de conhecimento não só através da doutrina espírita, também foi o século da ciência. Foi o século da tecnologia, foi o século da medicina. Nós não podemos negar que o século XX foi de extrema competência no sentido de ganharmos conhecimentos. Mas chegou a hora de nós transformarmos isso em reforma íntima. E essa transformação desse conhecimento em reforma íntima faz parte dessa última fase
desse último quarto, vamos dizer assim, da transição. É a hora de Jesus separar o joio do trigo. E se nós quisermos ser considerados por Jesus trigo, nessa analogia que Jesus usa, numa parábola contada no capítulo 13 das notas do evangelista Mateus, nós vamos ter que transformar o conhecimento em vivência. E não nos esquecermos jamais que nós não somos cristãos só quando estamos dentro da casa espírita. Nós somos cristãos 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, e o mês que tem 31 dias não tem abonada para o cristianismo, viu, gente? Nós temos que ser cristãos todo o tempo. Jesus espera que nós sejamos cristãos na hora de comprar uma roupa, na forma de tratar o vendedor, na hora de tratar o frentista do posto de gasolina, que nós tenhamos paciência e mais educação, vamos dizer assim, na hora em que a gente toma uma fechada no trânsito. Se nós estivermos sendo cristãos só dentro da casa espírita, nós não entendemos nada da doutrina de Jesus. Por isso que o próprio Emmanuel, na introdução do livro Caminho, Verdade e Vida, tem uma colocação interessante. Ele fala assim, sobre o Evangelho, né? Por louvá-lo nas igrejas e menoscabá-lo, menosprezá-lo no dia a dia, é que temos naufragado 1000 vezes por nossa própria culpa. Então o fracasso, o naufrágio, nada mais é do que culpa nossa. Porque nós não entendemos ainda, infelizmente, que nós não somos cristãos apenas dentro das casas de oração. Nós temos que ser cristãos também, como a Sil Camargo está dizendo aqui, no nosso dia a dia. Continuando aqui na introdução de Emmanuel, ele nos diz: vê-se então o fio inquebrantável que sustenta os séculos das experiências terrestres, reunindo-as harmoniosamente umas às outras, a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito. Esse parágrafo, ele é muito mais profundo do que parece. Emmanuel está nos dizendo que há um fio inquebrantável, quer dizer, inquebrável, ligando os séculos das experiências das civilizações terrestres. Nada isolado, tudo transcorrendo dentro desse fio inquebrantável que simbolicamente é a lei de Deus. Então, o tempo todo, Deus cria situações para que nós estejamos sempre evoluindo, e esse fio inquebrantável que liga os séculos dessas experiências também pode ser representado para nós, mesmo que de forma ainda simbólica, pela lei de causa e efeito. Nós não podemos isolar um século do outro, e o que nós fizermos em tempos passados tem consequência sobre a nossa vida hoje. É muito interessante notarmos que nesse desenrolar do tempo, os fatos estão intimamente interligados e nós estamos colhendo hoje os frutos dos nossos atos, das nossas atitudes impensadas, por termos, durante 2000 anos, virado as costas para o Evangelho de Jesus. Então, existe esse fio inquebrantável, sustentando milênios de experiências terrestres. Tudo se desenrolando, tudo acontecendo dentro desse planejamento de Jesus. E Emmanuel nos diz, a fim de que constituam o tesouro imortal da alma humana em sua gloriosa ascensão para o infinito. Porque na mais simples das hipóteses, meus irmãos, nós deveríamos estar aprendendo com os nossos erros. Nós vimos tudo o que a ganância fez, provocando Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, inúmeros morticínios.
Mas, infelizmente, a humanidade não aprende nem com os próprios erros. Então nós não podemos desconsiderar a hipótese de termos problemas sérios nessa fase final da transição pela qual o nosso planeta está passando. Emmanuel nos diz num outro trechinho, ainda na introdução: caíram os tronos dos reis, esfacelaram-se coroas milenárias. Olha que interessante essa frase. Irmãos nossos que subiram ao poder em civilizações, em impérios, que tinham certeza absoluta de que esses impérios, essas civilizações eram indestrutíveis, quebraram a cara. Caíram os tronos dos reis. Muitos reis que achavam que seriam imortais e o império que eles estavam criando eram indestrutíveis, perceberam que não é assim que funciona. E esfacelaram-se, segundo Emmanuel aqui, coroas milenárias. Verdadeiros impérios, verdadeiras famílias que queriam se perpetuar no poder. Sai o pai, entra o filho, sai o filho, entra o neto, entra o bisneto, e acreditou-se que a nobreza do sangue garantiria o poder para essas pessoas. Mas todos eles, sem exceção, quebraram a cara. Mas nós não podemos esquecer também dos fatos da reencarnação. Muitos desses reis que tentaram a perpetuação no poder estão reencarnados, buscando voltar ao poder. E eu costumo dizer que a maioria dessas grandes empresas, desses grandes impérios financeiros que impedem o progresso do planeta, que estão ajudando a colocar obstáculos no progresso do planeta, essas empresas e esses impérios são dirigidos por esses mesmos reis, reencarnados, voltando a buscar poder e voltando a querer colocar as pessoas sob o seu comando. Essas pessoas reencarnaram. E muitos deles estão impedindo o progresso do planeta. E Emmanuel continua: os príncipes do mundo voltaram ao teatro de sua vaidade orgulhosa no indumento humilde dos escravos. Olha isso. Muita atenção a essa frase. Muitos poderosos do passado hoje reencarnam em situação difícil, em situação humilde, não como castigo, jamais, mas como forma de ensinar a eles que se pode viver sem poder, sem dinheiro. Porque o que está sendo destruído nessa ação de planejar a reencarnação de um poderoso numa situação humilde, o que está sendo agredido e o que está sendo suprimido é o orgulho, não o Filho de Deus. Nós precisamos aprender a fazer aquilo que Jesus tenta nos ensinar: separar a pessoa da ação. A ação é condenável. Quando ela é contrária à lei de Deus, ela é sempre condenável. A pessoa que comete a ação é tão filho de Deus quanto nós que estamos na sala, os amigos que estão nos ouvindo pela internet. Então é necessário separar a ação do sujeito. O sujeito é um filho de Deus igual a gente. A ação pode ser condenável, sim. Mas Emmanuel está nos dizendo que muitos desses príncipes, desses reis, desses poderosos, voltaram ao plano físico em situações de extrema miséria, de extrema humildade, como forma de resgate e de aprendizado. E ele continua: e em vão os ditadores conclamaram e conclamam ainda os povos da terra para o morticínio e para a destruição. Os manipuladores de mentes, que fazem lavagem cerebral, que fazem as pessoas humildes endeusá-los e põem essas pessoas para guerrear. Em vão.
Eles fizeram isso. Porque a lei de causa e efeito não abre exceções. E essas pessoas vão colher frutos dolorosos. Penúltimo parágrafo que nós destacamos da introdução. Emmanuel nos diz: só Jesus não passou na caminhada dolorosa das raças, objetivando a dilaceração de todas as fronteiras para o amplexo universal. Só o Evangelho fica. Só aquele que chegou a nos dizer que o seu reino não era desse mundo. O único que ficou foi aquele que mostrou toda a sua luminosidade, todo o seu amor, sem nunca subjulgar ninguém, sem nunca desrespeitar a maneira de cada um de nós pensar. Só Jesus. Justamente aquele que, quando perguntado se era o rei dos judeus, respondeu com a frase que eu já citei: o meu reino não é desse mundo. Justamente aquele que veio para se mostrar o sofredor, o humilde e, graças a Deus, o mais amoroso de todos. Aquele que deve servir de guia e modelo para cada um de nós. Resposta dada à questão 625 de O Livro dos Espíritos. Qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem e que deve servir de guia e modelo à humanidade? E a espiritualidade responde para o codificador: vede Jesus. E para encerrar o comentário da introdução e entrarmos no texto propriamente dito, Emmanuel nos diz: ele, Jesus, é a luz do princípio, e nas suas mãos misericordiosas repousam os destinos do mundo. Então, o que eu costumo dizer, gente? Às vezes nós olhamos a situação do mundo e dá uma tristeza na gente. Ah, meu Deus, está tudo perdido. Quanto egoísmo, quanta violência, quanto ódio. E nessas horas eu costumo dizer o seguinte: meus amigos, por mais que pareça bagunçado, está tudo sob controle. Jesus é o capitão desse barco chamado Terra. Tudo está transcorrendo de acordo com o seu planejamento. E ele não perdeu e nem vai perder o controle do nosso planeta. Os destinos do mundo estão nas suas mãos. E é justamente nesse momento de transição, é justamente nesse momento difícil que nós estamos passando pelos testes mais pesados. Os testes de paciência, os testes de disciplina, os testes de amor ao próximo, porque nós estamos sendo testados o tempo todo. Os familiares, os colegas de trabalho, às vezes até o colega espírita, muitas vezes inimigos ferrenhos do passado se encontram no mesmo grupo espírita para tentar se harmonizar. E é a hora desses testes mais difíceis. É a hora de cada um de nós mostrar o que tem para oferecer e o quanto aprendeu. Chegou a hora, meus amigos, de cada um de nós mostrar a Jesus o que tem para oferecer, para que na hora daquela aferição de valores que nós citamos agora há pouco, nós não sejamos reprovados nessa avaliação. E Emmanuel continua: seu coração magnânimo, de Jesus, é a fonte da vida para toda a humanidade terrestre. Por isso que Jesus chegou a dizer nas notas do evangelista João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por meu intermédio. Sem Jesus, nós não vamos sair do lugar. E nós podemos ficar como ficamos, historicamente falando, procurando modelos, procurando filosofias. Mas só Jesus é o modelo por excelência. E sem Jesus, nós não vamos sair do lugar. Vamos dar uma passada no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz,
quando Emmanuel começa o texto falando-nos o seguinte: rezam as tradições do mundo espiritual que na direção de todos os fenômenos do nosso sistema existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, em cujas mãos se conservam as rédeas diretoras da vida de todas as coletividades planetárias. A comunidade de Cristos, que dirige cada um o seu planeta. Cada um dos planetas do nosso sistema, como nós já sabemos, tem o seu Cristo, tem o seu governador espiritual. Jesus é o governador espiritual da Terra. É bom a gente esclarecer que Jesus é um nome. Assim como cada um de nós, quando encarnou, recebeu dos pais um nome. Cristo não é nome. Cristo é uma designação. Cristo relaciona-se com a posição evolutiva do ser. Nós vamos explicar daqui a pouquinho o que significa essa palavra Cristo. Quando Emmanuel nos disse que existe uma comunidade de espíritos puros e eleitos pelo Senhor Supremo do Universo, eu tive muita dificuldade para entender essa colocação. Porque Jesus já não é mais um espírito puro. Jesus está muito acima dos espíritos puros. Jesus é um Cristo. E eu ficava sem entender por que Emmanuel chamou essa comunidade de espíritos puros. Até que um dia eu enxerguei aonde está a diferença. Ele chamou de espíritos puros e eleitos. A palavra eleito em hebraico é Messias. E a palavra eleito em grego é Cristo. Aí eu fui entender por que Emmanuel usou esses termos. Eles são espíritos puros e eleitos. Eles estão muito acima dos espíritos puros. Falando sobre os Cristos ou sobre os Messias, Kardec recebeu duas comunicações interessantíssimas, que estão citadas na Revista Espírita de 1868, que eu vou citar para vocês agora. Comunicação dada por Lacordaire, lá na Revista Espírita. Lacordaire nos diz o seguinte: junto de Deus, muita atenção a essa colocação, estão os espíritos numerosos, então não é um nem dois, chegado ao cume, ao topo da escala dos espíritos puros. Meus amigos, quando Lacordaire falou da escala dos espíritos puros, eu levei um susto. Porque todos nós conhecemos a escala espírita, citada em O Livro dos Espíritos, do item 100 para frente. Existe uma escala com 3 ordens e 10 classes de espíritos. Dos espíritos imperfeitos, dos espíritos bons e os espíritos puros. Isso nos foi revelado em 1857. 11 anos depois, em 1868, Lacordaire revela, nesse texto, a existência de uma nova escala, a escala dos espíritos puros. Então, quando eu chego a espírito puro e estou no topo da escala, que é citada no Livro dos Espíritos, eu saio dessa escala e entro na outra. Saio da escala espírita e entro na escala dos espíritos puros. Eu estou no topo de uma, mas no jardim de infância da outra. E no cume, no topo da escala dos espíritos puros, existem os Cristos. Foi revelado para a gente uma nova escala. Olha como é profundo isso. Chegados ao cume da escala dos espíritos puros. Olha as características dos Cristos. Que mereceram ser iniciados em seus desígnios. Então esses Cristos já merecem ser iniciados nos desígnios de Deus, para dirigir-lhes a execução. Por isso que Jesus chegou a dizer: o Pai e eu somos um. Tamanha a sintonia existente entre um Cristo e o Pai. E Lacordaire continua: Deus escolhe entre eles os seus enviados superiores, encarregados das missões especiais. Podeis chamá-los Cristos. Olha o nível espiritual dessas criaturas. E a revelação espírita é tão sábia, meus amigos, que primeiro nos revelou a escala espírita.
nos deu mais ou menos 11 anos para que a gente pudesse estudar a escala espírita. Para, em 1868, revelar a escala dos espíritos puros. A revelação espírita é gradativa. E a espiritualidade vai nos revelando as informações conforme a gente vai tendo condições de entender. Sabedoria extrema dessa espiritualidade. Um outro trecho, também na Revista Espírita de 1868. Os Messias, seres superiores, chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste. Muita atenção a esse termo. Chegados ao mais alto grau da hierarquia celeste. Depois de terem chegado a uma perfeição que os torna doravante, infalíveis e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Muita atenção a esse final de frase. Quando a espiritualidade nos diz, olha, eu vou ler a frase de novo. Depois de terem chegado a uma perfeição que os torna, doravante, infalíveis e acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. O que ele está dizendo? O único ser infalível, mesmo quando encarnado, foi o Cristo. Os espíritos puros, quando encarnados, ainda podem falhar porque o peso da matéria limita as potencialidades espirituais. Só Jesus estava acima e está acima do peso da matéria na psicosfera da Terra. Essa revelação é inacreditavelmente profunda. E nós precisamos ler esses textos com mais atenção para encontrar esses pontos. E a espiritualidade continua. Admitidos nos conselhos do mais alto, recebem diretamente a sua palavra. Jesus ouvia a palavra de Deus diretamente, sem intermediários, que estão encarregados de transmitir e as fazer cumprir. Olha a missão de Jesus. Trazer a palavra de Deus para nós e nos ensinar a cumprir aquilo que Deus gostaria de ver os seus filhos fazendo. Verdadeiros representantes da divindade, da qual tem o pensamento. É entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, ou seus messias, para as grandes missões gerais, cujos detalhes de execução são confiados a outros espíritos, encarnados ou desencarnados, agindo por suas ordens ou sob sua inspiração. Então os Messias, ou os Cristos, têm uma equipe de trabalho. Jesus tem os seus homens de confiança entre nós. Alguns desses ministros nós conhecemos. Alguns nos foram revelados na psicografia e na sabedoria de Chico Xavier. Ele chega a dizer que Sócrates, que os Mahatmas na Índia, os profetas hebreus eram espíritos de confiança de Jesus. Chegou a citar num livro Buda e Zoroastro como ministros de Jesus. E Léo foi citado para a gente no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E nós conhecemos também a história de Ismael, o anjo do Senhor, que é o governador espiritual do nosso país. Muita atenção, porque a espiritualidade vem nos revelar quem são esses homens de confiança de Jesus. E nós precisamos conhecer esses textos. Então Emmanuel está nos dizendo que, segundo as tradições do mundo espiritual, na direção de todos os fenômenos do nosso sistema, existe essa comunidade de espíritos puros e eleitos. Eleitos, em hebraico, Messias, em grego, Cristo. E Emmanuel continua. Essa comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos membros divinos. Ao que nos foi dado saber, apenas já se reuniu
nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e direção do nosso planeta por 2 vezes no decurso dos milênios conhecidos. Então, até o momento em que esse livro foi psicografado, 1938, essa comunidade de Cristos reuniu-se 2 vezes na psicosfera da Terra. 2 vezes. E evidentemente dessa reunião saíram decisões importantes para o nosso planeta. Quais foram essas 2 vezes? O que se decidiu nessas 2 reuniões? A primeira, verificou-se quando o orbe terrestre se desprendia da nebulosa solar, a fim de que se lançassem no tempo e no espaço as balizas do nosso sistema cosmogônico e os pródromos da vida na matéria em ignição do planeta. Então, a primeira reunião dessa comunidade de Cristos decidiu a formação do planeta. E pela vibração mental desses Cristos, um pedaço da nebulosa do Sol se desprende, toma uma órbita ao redor desse mesmo Sol, resfria e mais à frente é formada a vida física. E a segunda reunião? O que aconteceu? O que foi decidido? Emmanuel nos diz. E a segunda, quando se decidia a vinda do Senhor à face da terra, trazendo à família humana a lição imortal do seu evangelho de amor e redenção. Então, se a primeira reunião decidiu a formação do planeta, a segunda decidiu a encarnação do Cristo. Todas as civilizações já tinham amadurecido em termos religiosos. Os profetas já tinham encarnado no povo hebreu e já tinham predito a encarnação do Messias. Principalmente Isaías. Os Mahatmas já tinham encarnado na Índia. Os filósofos já tinham encarnado na Grécia. E é lógico que existem outros povos e outras civilizações que nós não vamos ter tempo de citar aqui. Mas todos esses povos e todas essas civilizações receberam esses homens de confiança de Jesus. Era a hora de Jesus vir pessoalmente trazer a lição perfeita. Porque todos os profetas, todos os homens de confiança de Jesus que encarnaram, também passaram pelo mesmo problema que eu citei agora há pouco. Ora sintonizavam com a luz, ora sintonizavam com as trevas. Mas Jesus é o único que tem a luz dentro de si. Jesus é o único ser luminoso, enquanto nós somos iluminados. E tem uma diferença grande entre uma coisa e outra. Passando para um próximo item aqui, já caminhando para o final, que infelizmente passou rápido demais. Nós temos 2 parágrafos para discutir. Emmanuel nos diz sobre os primeiros tempos do orbe terrestre. Olha que exclamação interessante. Que força, é uma pergunta, tá? Que força sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, depois que ela já se desprendera do Sol? Que força é essa? Sobre-humana pôde manter o equilíbrio da nebulosa terrestre, destacada do núcleo central do sistema, um pedaço do Sol, conferindo-lhe um conjunto de leis matemáticas. Olha isso. Um dia a nossa matemática vai conseguir entender essas equações. Vai demorar, mas vai conseguir. Dentro das quais se iam manifestar todos os fenômenos inteligentes e harmônicos de sua vida por milênios e milênios. Que força é essa? Que conseguiu criar um planeta, criar todas as leis que possibilitaram a vida física, todas as leis que possibilitaram o progresso, desde os seres unicelulares, que nós vamos citar daqui a pouco, até a chegada à fase humana. Essa força chama-se amor.
esse amor que Jesus tem pelo planeta, que é, em síntese, o mesmo amor que o Pai tem por nós, que Deus tem por todos nós. Esse amor que mantém o universo inteiro vibrando numa única sintonia, vibrando em uníssono. Foi esse amor imenso, incomensurável, que manteve esse equilíbrio planetário e possibilitou milhões e milhões de fenômenos no decurso de bilhões de anos para que nós estivéssemos aqui agora. Deixa eu ver o que está sendo perguntado aqui. Vameli, onde podemos encontrar essas informações ao respeito do estudo de hoje para estudo? Ismael, por exemplo. Vameli, Ismael é narrado no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. E o restante, nós estamos estudando o início do livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, tá? Espero ter respondido aí. E entrando num último parágrafo, infelizmente, para encerrar o estudo de hoje. Emmanuel nos fala sobre os primeiros habitantes da Terra. E Emmanuel nos diz: dizíamos que uma camada de matéria gelatinosa envolvera o orbe terreno em seus mais íntimos contornos. Uma camada de uma matéria gelatinosa envolveu todo o planeta, inclusive o fundo dos oceanos. Todo o planeta foi envolvido por essa camada. Essa matéria, amorfa, quer dizer sem forma, e viscosa, era o celeiro sagrado das sementes da vida. Presta atenção agora, porque ele vai falar sobre esse sistema biológico também no livro Consolador. O protoplasma foi o embrião de todas as organizações do orbe terrestre. E se essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta, e se essa crosta já está solidificada, bilhões de anos se passaram para que o planeta resfriasse e a crosta solidificasse, criasse essa casquinha, bastante fina, diga-se de passagem. Porque 3x4, as placas tectônicas se deslocam e nós temos terremotos. 3x4 vaza o material incandescente do centro da Terra. E os vulcões causam uma destruição imensa. Continuando aqui. Quando Emmanuel nos disse que o protoplasma foi o embrião de todas as organizações do globo terrestre. E se essa matéria, sem forma definida, cobria a crosta solidificada do planeta, em breve a condensação da massa, por causa da ação dos fenômenos, o calor que ainda adivinha do núcleo da Terra, mais a pressão atmosférica, todos esses fenômenos causaram essa condensação da massa, e essa condensação dava origem ao surgimento do núcleo. E a partir do momento em que esse protoplasma passou a ter núcleo, ele passou a ser uma célula. E se tornando célula, havia vida biológica. E poderia haver mitose, divisão e proliferação. Essa matéria, sem forma definida, cobria toda a crosta solidificada do planeta. Em breve, a condensação da massa dava origem ao surgimento do núcleo, iniciando-se as primeiras manifestações dos seres vivos. A partir daí, oficialmente o planeta tinha vida física. Unicelular, mas era vida física. E para encerrar, último parágrafo. Os primeiros habitantes da Terra no plano material são as células albuminoides, as amebas, e todas as organizações unicelulares, isoladas e livres, que se multiplicaram prodigiosamente na temperatura tépida dos oceanos. Então, todos nós que vivemos na Terra, biologicamente, viemos desses seres unicelulares. E na próxima semana, se Deus quiser, a gente continua o estudo. Xanri pediu para que eu fizesse a prece final. Vamos todos serenar o nosso coração, então.
deixando de lado as preocupações, agradecendo a Deus pela oportunidade, agradecendo a presença dos espíritos amigos que tanto nos abençoaram, tanto nos envolveram e tanto possibilitaram essa conversa fraterna e amiga. Agradecer ao próprio Emmanuel, que certamente é o orientador dessa sala, porque essa sala vai girar em torno dos estudos que Emmanuel nos trouxe através das mãos do Chico. Agradecer à equipe de Emmanuel, porque certamente o senador não trabalha sozinho. A equipe se faz presente, nos orientando, nos abençoando, nos apaziguando e possibilitando todo esse trabalho. Agradecer a presença dos encarnados, aqueles que nos ouviram na sala, na Rede Amigo, na Web Rádio Nova Fraternidade. Desejar que Deus envolva todos nós no seu amor, na sua bondade, na sua paz. Que nós tenhamos sempre esse amparo para continuar estudando, continuar trabalhando e continuar esse trabalho infinito, praticamente infinito, de aperfeiçoamento e de construção do reino de Deus dentro de cada um de nós. Que assim seja.